desde janeiro, assim, parece que sempre se abre uma janela e começa a vazar notícia sobre o plano B do Partido Democrata. A gente novamente fala sobre isso aqui. A Economist fez uma capa sobre isso, o New York Times já falou sobre isso, todos os grandes veículos falaram. E aí eu te pergunto, assim, com as suas conversas aí em Washington, com quem você tem conversado, eles ainda trabalham em algum... Claro que esse cenário é muito improvável, mas eles trabalham com um pouquinho com essas... Tem essa expectativa ainda no ar, né? Cara, para ser muito honesto, quando todo mundo fala off the record, aí, como vocês gostam de falar, existe até uma torcida de muita gente do Partido Democrata que ele desista, né? Porque acham que qualquer candidato faria a eleição ser sobre o Trump, né? Então, existe uma torcida de vários lados. Só que, obviamente, ninguém trabalha por isso, tá? Não tem um plano, não tem assim, amanhã ele desistiu, o que vamos fazer? Isso não existe, tá? Isso eu já tentei apurar de tudo quanto é lado. Não tem. Sim. Porque para que isso aconteça, o Biden tem que levantar a mão, né? Tem que levantar a mão e dizer, eu não quero. E aí vai ser uma movimentação, assim, que eu acho que desde 68, quando o Lyndon Johnson também não quis ser candidato, quando morreu o Robert Kennedy assassinado, enfim, desde aquela época aí vai virar uma movimentação de alternativas que a gente nunca viu. Mas existe uma torcida, porque tá todo mundo vendo os mesmos números, né, Luciano? Tá todo mundo olhando para os 6 estados, tá todo mundo, assim, o que mais não falta nessa eleição americana é diagnóstico sobre por que um tá bem, por que o outro tá mal. Talvez essa seja a eleição mais analisada do planeta, né? Então tá todo mundo vendo os mesmos números e vai ser muito difícil mudar esse cenário durante a campanha, assim. Então, e vai ser uma campanha dura, né? Uma campanha assim pesada, assim baixa. E lembrando que o Biden ele teve sorte em 2020. Ele não fez uma campanha, né, em 2020, né? Ele passou basicamente a maior parte do tempo em Delaware, na casa dele, justamente por causa da pandemia, né? Assim, então ele não foi testado numa campanha com essa idade. Ele já fez campanhas presidenciais antes, mas em outro contexto, né? Mas ele não foi testado ainda. Então é uma campanha dura, uma campanha difícil, uma campanha que vai exigir muito e de uma pessoa que, obviamente, tem 81 anos, né, gente? Assim, não dá para exigir do cara de 81 anos o mesmo. Vigor físico, cara, né? assim, não, é normal, né? Assim, tipo, então existe uma preocupação aqui em Washington de que ele não vai dar conta, né? Então, sabe, por outro lado, né, sempre que começam a entrar na segunda derivada, né, todas as fontes que eu ouço, mas não sei se a Câmara seria uma boa candidata também. Por isso que antes da convenção, as possibilidades são imensas, né? Você pode ter um ticket novo, pode ter uma pessoa no ticket de presidente, ela continuar como vice, entendeu? A convenção, ela permite um rol de possibilidades assim enorme, né? É que, em geral, também, né, você não tira o número um, você tem o número 2, você coloca o número 2. E, no caso, não parece se haver um consenso sobre o número 2, né? Quem Não tem poderia consenso. assumir esse papel? Não tem. Talvez esse também seja o ponto que o partido mesmo não se esforçou também de convencer o Biden a desistir, sabe? Também. Então, é uma situação meio... Se ele desistir é bom, mas ninguém... não houve uma forçação de barra para ele desistir, entendeu? Então, a gente está nessa situação, mas você tem toda a razão. Toda hora aparece isso. Eu acho que até a convenção existe margem para essa especulação. Depois, cara, aí entra num terreno horrível, né? Porque se ele desistir, o nome dele vai estar na urna em vários estados, ela vai assumir, enfim, vira um período complexo. Mas até a convenção, eu acho que esse debate aí vai ser muito importante. Do lado de por que o Biden não desiste, todo mundo que é próximo dele, da equipe dele, já me falou, e diferentes pessoas me contaram, que existe uma convicção do Biden que ele consegue ganhar do Trump. Então, se fosse um outro adversário, a probabilidade de desistência ia ser muito maior. E só lembrando, se o Biden desistisse depois da convenção, não se poderia mudar o ticket? Ou seja, teria que ser Biden-Harris nas urnas? Então, depende do estado, né? A coisa não é simples, né? Como sempre. Coisa não é simples, mas alguns estados não daria para mudar, outros estados ela poderia assumir o ticket, então aí vira uma confusão, na verdade.